Gente, estamos de volta, tá? Vamos continuar aqui o nosso entendimento pleno da Previdência. Lembro na aula anterior, quando eu falei que talvez a melhor forma de você entender o papel da Previdência é entender o que existiria na ausência dela? Eu digo muito para os alunos, tá? E eu também gostaria de fazer essa colocação, né, para vocês que agora são alunos lá, né, do outro lado do computador. Eu fico imaginando aí vocês sentados e tal, assistindo, né? É uma dinâmica nova para mim, estou muito acostumada com sala de aula, mas enfim, vamos lá. Olha só. Pense no mundo sem previdência, tá certo? A previdência, ela nasceu, tá, no sentido de proporcionar proteção para idosos, desempregados, viúvas e órfãos de guerra num primeiro momento, pessoas que adoeceram. Vamos pensar na inexistência da Previdência e no que resultaria dessa lógica, né, da ausência da Previdência? Seria uma multidão, tá? Que eu imagino que seria igual aos Miseráveis de Victor Hugo. Você imagina as pessoas, tá, vagando em busca de algum tipo de ajuda que dependeria do favor do particular ou da benemerência do governante, tá? Seria realmente uma situação que em breve tempo poderia até desencadear uma espécie de ruptura social. Então, o que acontece? Tá? Se entendeu, tá? E isso nasceu muito mais de um movimento dos governantes, tá? Nasceu também, obviamente, de pressão dos sindicatos que se organizaram. Mas essa proteção previdenciária, no mundo, talvez o marco mais importante seja a criação do seguro social na Alemanha, lá do Bismarck, tá? Então, o Bismarck, no finalzinho do século XIX, ele cria seguros sociais onde passam os trabalhadores alemães a serem protegidos quando ficam velhos, doentes, tá? As famílias também tinham acesso à pensão enquanto direito previdenciário, certo? E na época perguntaram assim ao Bismarck, por que gastar dinheiro com seguro social, não é verdade? E ele responde assim, muito mais caro que um sistema de seguro social seria uma revolução, tá? Porque a inexistência de proteção social desencadearia tal situação de aviltamento do indivíduo que doente, idoso, tá? Sem ter como sobreviver, sem ter como obter uma renda para substituir a do seu trabalho, quando ele não pudesse auferi-la, ele se veria numa situação de completa desproteção e desespero. Então, veja, a Previdência entra nesse contexto. Ela vai ofertar essa proteção social. Mas quando se cria a Previdência, conforme nós já vimos aqui, se cria enquanto proteção social de natureza contributiva. De acordo? Tá? Então, as pessoas vão contribuir para obter benefícios para eles e para seus familiares. Então, a ótica da proteção, ela foi sendo alterada no sentido de, número 1, ampliar o bojo, vamos dizer assim, o âmbito da proteção oferecida. Eu diria a vocês que dos socorros públicos da Constituição de 1824 até a nossa Constituição de 1988, onde está assegurada a universalidade do atendimento e da cobertura, foi um caminho do bem, tá? Vejam só, precisava ter uma calamidade para o governo sair em socorro da população. Hoje, a ideia da Previdência inserida no conjunto maior da Seguridade é de que quanto mais abrangente for a proteção social, mais a Seguridade e também a Previdência estará cumprindo o seu papel. Quando nós estivermos estudando a Seguridade, nós vamos descobrir o seguinte, que a Seguridade deve atender a objetivos também referenciados como sendo princípios ou diretrizes. E o primeiro princípio da Seguridade Social é o da universalidade do atendimento e da cobertura, tá? Ele se aplicaria à Previdência? Sim, nós poderíamos fazer uma leitura de que a universalidade do atendimento e da cobertura, no caso da Previdência, é condicionada à existência da contribuição, tá? Com aquelas devidas ressalvas para o segurado especial que nós já fizemos no momento anterior, tá certo? Então, vejam, do socorro público à proteção universal foi um grande caminho percorrido em um tempo razoavelmente pequeno. Então, a ideia é que mais pessoas sejam protegidas, quanto mais forem os protegidos, quanto mais riscos sociais desencadearem a proteção,
mais o objetivo da universalidade estará sendo cumprido. Agora, o caminho da Previdência também foi o caminho de assegurar recursos. Vejam vocês o seguinte, num primeiro momento, se falava em aposentadoria dada a servidores, isso não era ainda benefício previdenciário. Adiante você começa a ter, a criação das fontes de custeio. Primeiro, o tríplice custeio. O governo, os empregadores e os trabalhadores vão contribuir para a Previdência Social. Entretanto, no decorrer do tempo, além de definir de onde vêm os recursos, foi necessário definir uma certa racionalidade no uso desses recursos. Então surge em 1946 um princípio importantíssimo, que é o da precedência do custeio. Quando se cria benefício, se estende benefício para quem até então não tinha direito a este benefício, ou quando se majora um benefício, é necessário assegurar a fonte de custeio total. Então, o governante de plantão, ele poderia querer, ter a seguinte ideia: nós vamos criar mais benefício previdenciário para a população. Vou encaminhar um projeto de lei que vai ampliar, os benefícios previdenciários ofertados à população. Se ele tiver um assessor inteligente, vai puxar a manga do casaco dele e vai dizer assim: mas doutor, preste atenção, que a Constituição, isso é desde 1946, quando ela foi emendada, essa Constituição, exige assim, que se o senhor criar novo benefício, o senhor vai ter que criar a fonte de custeio. Então, junto com esse novo benefício, vai vir uma contribuição nova, para custear, alguém vai ter que pagar. Eu acho que os seus eleitores não vão gostar muito de pagar, o senhor coloca isso na balança. Então, é mais ou menos essa regra. Criou o benefício novo? Junto com a criação do benefício, tem que vir também prevista a fonte de custeio total. É o chamado princípio da precedência do custeio, de acordo? Então, primeiro, tríplice custeio, princípio da precedência do custeio. Entretanto, no entreguerras, nos Estados Unidos, diante da crise, então, muito grave, crise, econômica e social, consequentemente, se faz lá um pacto social no sentido de chamar vários segmentos da sociedade para que se discutisse, primeiramente o foco foi na questão econômica e em seguida na questão social. Então, este pacto social que nasceu a partir desse entendimento entre os diversos segmentos, com o maestro que à época era o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, foi publicado o Ato de Seguridade Social Americana, em que já se tinha ali um propósito de que a proteção social fosse o mais abrangente possível, Então, esse caminho da abrangência da proteção social passou pela aprovação do Ato de Seguridade Social Americana. Agora, vejam vocês, adiante, na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo inglês quis fazer uma avaliação da condição da proteção social na Inglaterra. Contratou uma equipe de economistas capitaneada pelo Beveridge, William Beveridge, economista, que depois veio a ser Lord Beveridge, E essa equipe gerou relatórios que ficaram conhecidos como Plano Beveridge, Então, daí nasce um outro olhar sobre a questão da proteção social. O entendimento que nasce a partir do Plano Beveridge é de que a responsabilidade pela proteção social, inclusive previdenciária, não é apenas do trabalhador, da empresa e do governo. A responsabilidade é da sociedade como um todo. Então, você passa a ter aí, a questão da solidariedade social, do todos por um. Quem vai custear, toda essa proteção social vai ser a sociedade como um todo. De modo que na nossa Constituição de 88, você passa a ter, como responsabilidade pelas ações e também pelo financiamento a sociedade como um todo. Diz no nosso artigo 194, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade,
Mudei, me entusiasmei e mudei. 194. A Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Isso 194. O 95 diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, tá? Com recursos provenientes dos orçamentos, né, da União, Estado, município, Distrito Federal e das contribuições sociais. Então, não quero que vocês ainda tenham preocupação com o artigo 94 como um todo, nem com o artigo 95. Eu só quero que saia desse fundo, tá, a questão da presença da sociedade, tanto no que diz respeito à responsabilidade pelas ações, quanto no que diz respeito à responsabilidade pelo financiamento. Então, aí eu tenho, né, o todos por um, tá, esculpido claramente nesses dois artigos. E mais, falando de financiamento, né, nós estamos pensando na contributividade. Olha só, você passa a ter, a partir da emenda constitucional número 20, tanto no artigo 40, que depois nós vamos falar sobre ele, que fala de regimes próprios de previdência, quanto no artigo 201, que fala do regime geral de previdência social, uma outra regra que diz respeito a financiamento. Esses regimes, que são os regimes básicos, públicos, obrigatórios, contributivos, né, de filiação compulsória, eles devem obedecer a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, vejam, equilíbrio financeiro. A Previdência tem que se preocupar com os compromissos a pagar num lapso de tempo, vamos dizer no ano de 2009, de modo que o aporte de recursos durante esse mesmo lapso de tempo seja suficiente para que esses compromissos sejam honrados, tá? E o equilíbrio atuarial, tá? O equilíbrio atuarial diz respeito à projeção de compromissos e ingressos de recursos, tá? Adiante no tempo. Quem hoje ingressa no mercado de trabalho, começa a fazer suas contribuições, tá? Vai procurar a Previdência, na melhor das hipóteses, considerando que não fique doente, tá? Não tenha problemas de saúde que desencadeiam o pagamento de um auxílio-doença, considerando que não seja uma segurada, que venha em busca de um salário maternidade, vamos dizer que na melhor das hipóteses ele chega lá na hora de se aposentar. A mulher chegará 30 anos depois, o homem 35 anos depois. Nesse momento, quando o segurado vem em busca do seu benefício para o qual ele contribuiu durante todo esse tempo, é necessário que a Previdência tenha recursos suficientes para pagar não só o primeiro mês de aposentadoria, mas uma aposentadoria que vai ser paga enquanto esse indivíduo viver. Então, se esse indivíduo se aposenta, por exemplo, com 50 anos de idade, tá? E ele vai viver 40 anos, porque a expectativa de sobrevida da população hoje é muito maior e aumenta cada vez mais, é necessário dispor de recursos para que tal pagamento aconteça enquanto ele for vivo. Então, se isso acontecer, nós falamos que os critérios de obediência, né, ao equilíbrio financeiro e atuarial estão sendo cumpridos, né? Quer dizer, está obedecendo a questão do respeito a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, eu estou tentando aqui colocar, né, contextualizar uma série de informações que eu quero que vocês fiquem com isso sempre em mente. Porque adiante nós vamos retomar, quando vamos trabalhar com princípios. São aqueles só que estão lá no artigo 194? Não. O princípio da precedência do custeio, importantíssimo. O princípio da solidariedade social, importantíssimo. Então, nós vamos ter que retomar isso. Então, hoje, tá? Eu tentei até aqui dar uma historiada muito rápida, né, na evolução da proteção social, dos socorros públicos à universalidade da proteção, tá? E também a questão da preocupação com o custeio. Então, nós temos tríplice custeio, princípio da precedência do custeio, temos também a questão da lógica da solidariedade, a sociedade como um todo financia a proteção social, e também o respeito a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Por enquanto, nós ficamos por aqui e na próxima aula, agora sim, virá o conceito de seguridade social. Até lá, gente!